Hoje no Terapia da Gula nós vamos ter um prato da alta gastronomia francesa. Eu vou fazer para vocês um magret de pato ao vinho do Porto e uma salada de um mix de folhas verdes com bergamota. O que eu preciso para fazer o magret de pato na redução de vinho do Porto e a salada, o mix de folhas com bergamota que eu contei para vocês que a gente vai fazer hoje? Primeira coisa, o magret de pato, que é uma carne de pato, do peito do pato especificamente, é uma carne que tem alta gordura, né? O magret ele é conhecido por ser o peito do pato gordo, né? Que é um corte que foi inventado por um cozinheiro francês, André Draguian, que foi o primeiro que cozinhou o magret de pato. Usava até aqueles patos que eram usados para fazer o foie gras, né? O patê de fígado de pato especificamente. Ele começou para não desperdiçar toda a carne do pato, ele inventou esse corte. Lá por volta de 1958 foi a primeira vez que ele serviu o magret de pato. Bom, mas como é que a gente vai fazer ele? Junto aqui eu tenho alguns temperos, o alecrim, o tomilho, o orégano. Eu tenho um pedaço que eu cortei aqui já lavado e tudo mais de uma abobrinha, tomate cereja, 3 tomates cerejas, um mix de folhas, são 3 tipos de alface, o alface americano, o alface mimosa e uma alface roxa. E ainda manteiga para quando eu usar no meu molho, quando eu tiver depois de pronta a redução do vinho do Porto, mais ou menos eu tenho aqui 180 ml, um pouco mais, 200 ml de vinho do Porto, que eu vou aproveitar na panela para fazer o deglacê, né? Depois que eu tiver feito o pato, eu vou deixar ele evaporar, eu vou reduzir esse vinho do Porto e no final, depois que eu coar, eu vou usar a manteiga para deixar ele um pouco mais brilhante. O que a gente precisa fazer para começar o nosso prato? Primeira coisa, eu tenho que pegar o pato e cortar ele, a pele em losangos. Cara, é bom ter muito cuidado para quando fizer esses cortes, para que não alcance a carne. Pura e simplesmente o que a gente vai fazer é cortar a gordura e a pele. Para quê? Para facilitar a cocção dele e que o tempero também entre. Então eu corto em pedacinhos assim a pele, deixo só a pele e parte da gordura dos dois. Quase sempre quando a gente compra o magret, que é uma carne um pouco cara, mas quase sempre quando a gente encontra ela congelada, e sempre 2 fatias do peito, que quase sempre tem o peso em torno de 480 gramas, 500 gramas, por aí. Isso aqui dá tranquilamente para 2, 3 pessoas poderem comer sem problema nenhum. Então vejo que eu fiz os cortes em losango, né? Mais ou menos, só cortando a pele e um pouco da gordura. E agora que eu tenho esse pato já cortado, eu vou ligar o fogo, vou esquentar bem a frigideira. Eu não preciso colocar muito azeite, não preciso colocar nada, até porque é uma carne bem gorda, mas eu vou colocar um pouquinho de azeite só para dar o gosto. E vou deixar esquentar bem. Quando estiver bem quente, eu vou colocar o pato com a pele voltada para baixo. Mas antes disso, eu vou usar um pouco do sal para temperar os dois lados. E um pouco de pimenta também, colocar nos dois lados do magret. E eu vou aproveitar e já vou começar a preparar algo da minha salada. Então vou começar a temperar umas coisas. O azeite já está fluindo mais dentro da panela, então é sinal que ele já está começando a ficar bem quente, mas ainda dá para tocar, então ainda pode deixar mais um pouquinho. Deixa ela, tem que ser bem quente mesmo, para quê? Para tostar a pele e fazer com que saia gordura. Tem que ter muito cuidado quando for cozinhar, especificamente esse prato, porque ele costuma soltar muita gordura
né, da pele e da gordura que tem por baixo da pele. Até porque, como eu disse para vocês, é o peito do pato gordo, né? Então ele vai ter muita gordura na pele. Bom, eu vou tirar com essa parte do ralador, né? Eu vou cortar alguns pedaços de abobrinha para usar na salada. Só que, já para ir dando um gosto na abobrinha, eu vou colocar ela num pratinho, num potinho. Vou usar um pouco de vinagre de creme balsâmico, que é uma redução do aceto balsâmico, né? E vou deixar temperado já, para quando a gente for usar na salada, um pouco de pimenta, um pouco de sal. Ó, já está começando a sair fumaça, já está bem quente a minha panela, consequentemente eu já posso colocar o pato. Vamos lá, olha o barulho que faz, e ele vai ficar aqui até a pele tostar. Depois o que eu faço? Eu viro ele e dou uma tostada também do outro lado. Notem que, olha, vai soltar bastante gordura do pato e vai ficar uma camada de gordura também aqui na minha panela. Eu quero essa camada de gordura até para a gente poder fazer a nossa redução de vinho do Porto depois. Vou botar também aqui abobrinha que eu fiz, eu vou colocar também um pouco de azeite para ela já ir pegando gosto. Vou dar uma mexida só para ela misturar o sal, o azeite e tudo mais por toda ela, e deu. Já vou aproveitar e já vou cortando também o tomatinho cereja em 4 pedaços longitudinal. Esse magret, ele vai ficar mais ou menos uns 5 minutos aqui. E uma coisa muito interessante que vocês têm que saber quando estiverem fazendo magret é não usar, enquanto ele estiver fazendo, não usar garfo. Pura e simplesmente procurar virar ele e tudo mais com um pegador de cozinha, esse tipo de coisa, para ele ficar. Então vocês vão olhando de vez em quando, vejam que está saindo já bastante gordura dele, ó. A parte já está quase torrando ali, mas eu vou deixar mais um pouco ainda para ele ficar. E ele vai pingar gordura, porque ele vai soltar, realmente vai soltar muita gordura. Já fiz ali o meu tomatinho. Nesse momento que ele começa a soltar gordura, até para dar um sabor, eu vou colocar nessa gordura um pouco de tomilho. Vejam que ele já começa, inclusive, a esquentar, um pouco de alecrim, para ir dando um sabor na gordura e também dando um sabor no pato. Vejam que a carne, ela já deu uma comprimida, ela deu uma inchada, ela vai reduzindo de tamanho, e agora, como essa parte já está tostada, eu vou aproveitar e vou virar para selar também o outro lado. Olha só que maravilha. Aproveitar e colocar aqui em cima os temperos. Vou pegar uma colher para ir pegando essa gordura que sai e colocando aqui por cima também dele, que ele também já vai fazendo. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou selando o magret, ele está inchando, ó, para procurar reter a gordura, todo o sabor dele dentro dele, quando a gente colocar ele daqui a pouco no forno. Então daqui a pouco a gente vai colocar. A gordura já está com o cheiro das ervas, principalmente do alecrim e do orégano que eu coloquei. Não se preocupem se ele grudar um pouco na panela, que quando a gente for fazer a redução do balsâmico, isso vai ser muito importante. Eu vou desligar essa panela, e vou pegar uma forma, vou colocar o magret aqui na forma, os 2 pedaços,
aqui dentro e vou deixar ele descansando por cerca de 10 minutos. Isso vai fazer com que o sangue dele ele se acomode, ele acabe se acomodando na própria carne, né? E aí depois a gente vai colocar essa carne no forno a 200 graus e vamos deixar ela por cerca de 10 minutos no forno. Eu lembro para vocês aquilo que eu disse no início, magret a gente costuma servir, ele mal passado, vai muito do gosto da pessoa, e o que deixa ele, pego a gordura dele, ó, então pego a gordura dele e coloco por cima, como se tivesse pururucando a pele do magret. Tá? Logo em seguida a panela, vocês podem ver que ela está toda suja, e isso é bom porque vai dar um sabor na redução que a gente vai fazer. Então eu disse para vocês que eu tenho aqui cerca de 200, 180, 200 ml de vinho do porto. Eu coloco aqui dentro da panela e venho com uma colher de pau e passo a colher de pau aqui dentro. Para quê? Para ele tirando todo aquele sabor, né, que existe na panela. A maior parte das pessoas, depois que fazem uma carne na panela, alguma coisa assim, eles costumam pura e simplesmente fazer com que logo em seguida lavar a panela, e aí acabam perdendo todo o sabor daquilo que está sendo feito, que a gente pode aproveitar. E aqui o que a gente está fazendo pura e simplesmente é isso, é o deglacê, aproveitando todo o sabor daquela gordura do pato que tinha ficado aqui. Tá? Eu vou fazer com que esse vinho do Porto ele dê uma boa reduzida, né? E logo em seguida, se precisar coar, eu vou dar uma coada nele. Se não, eu vou colocar um pouco de manteiga e o meu vinho já está, minha redução de vinho do Porto já vai estar praticamente pronta. Ele tem que reduzir mais ou menos em torno de 1/3 por aí daquele volume que eu coloquei aqui. Ele já está quase, principalmente que eu tenho uma panela bem grande, a gente pode ver que a textura dele, do vinho, ele já está um pouco mais pegajosa na panela, até porque ele é um vinho doce, ele tem uma alta concentração de glicose, então em seguida ele já vai estar praticamente pronto. E uma coisa interessante da carne de pato e de algumas carnes de caça, até porque são conhecidas por combinarem com molhos agridoces. Então eu posso fazer esse magret não só com uma redução de vinho do Porto aqui, que é o vinho doce, mas eu posso fazer com outros tipos de redução, daqui a pouco uma redução de laranja, uma redução de bergamota que eu vou usar na salada, né? Então com suco de bergamota, suco de laranja e ainda outros tipos de molho que eu posso ter. Olha aqui, olha, ele já está pegando, já está bem reduzido logo em seguida. E agora eu até para fazer, ele já está começando a ficar com cheiro de um pouco mais concentrado, e agora eu vou colocar manteiga para ela ir derretendo e dar principalmente um brilho no meu molho de vinho e deixar ele reduzir um pouco mais. É bom colocar sempre a manteiga gelada, que acaba sendo melhor nessa redução, para dar um sabor melhor na redução. E procure usar também manteiga sem sal, né? Que sempre é bom quando for cozinhar usar manteiga sem sal. Vou colocar um pouquinho de sal no molho e vou colocar também um pouquinho de pimenta preta nessa redução que eu estou fazendo. O que eu vou fazer agora? Vou deixar ele reduzindo um pouquinho mais. Enquanto ele está reduzindo aqui, eu vou aproveitar e vou colocar o magret no forno. Aqui, ó.
ele praticamente começa a soltar um pouco de sangue de dentro dele. E agora eu vou deixar esse magret 10 minutos no forno a 200 graus, já pré-aquecido. Então coloquei ele no forno e deixo ele 10 minutos ali. Enquanto isso, eu vou fazendo a minha salada. Vou colocando no meu prato que eu escolhi para colocar a salada as folhas. Eu já cortei, já lavei elas. Então já vou colocando elas aqui. Já tenho uma cama de verde, onde eu já posso começar a pensar em acabar minha salada aqui. Como é que eu vou fazer agora? Vou botar um pouco de sal. Aqui, ó, tá bem reduzido. Já começa a caramelizar. Parece até que ele tá meio que grudando no fundo, mas a intenção é justamente essa. E agora chegou a hora de eu desligar o meu molho e deixar ele aqui. Daqui a pouco, quando ele der uma repousada, eu já vou colocar ele num recipiente para a gente servir depois. Coloquei um pouco de pimenta, um pouco de sal. E agora eu vou pegar a bergamota e vou colocar umas raspas de bergamota na minha salada e espalhar a bergamota por cima. Pego a minha mistura, aquela que eu tinha feito com tomate e a abobrinha, e também vou colocando por cima. E vou colocar mais um pouco de creme balsâmico, que é uma redução de balsâmico. Apenas uns pingos pelo meio. E vou colocar também mais um pouco de azeite. E vou, nesse pote, vou pegar minha redução de vinho do Porto. Vejam na câmera aqui de cima, se vocês conseguem ver, a redução de vinho do Porto, que tá um creme de vinho do Porto. E vou colocar nesse potezinho para a gente poder servir depois. Também colocamos aqui dentro. Aproveito, pego uma e provamos para ver qual é o sabor. Tá excelente, um espetáculo. Agora, enquanto eu arrumo aqui tudo, em seguida nós vamos tirar o magret do forno. Passados 10 minutos, então o que a gente vai fazer? Vamos tirar o magret do forno. Muito cuidado. Ele, como estava a 200 graus, ele estava muito quente, consequentemente tem de ter muito cuidado nessa hora quando for tirar ele do forno. Pego ele, um deles, pegar esse aqui que é o menorzinho, trazer para cá. Isso aqui, para não cair, eu vou pegar e vou colocar aqui do lado enquanto a gente serve o nosso prato. Vou pegar a faca e vou começar a cortar. Como é que eu corto? Procuro cortar em pedaços de mais ou menos 5 milímetros cada um. Vejam que ele está bem cozido. Ele poderia ficar um pouco mais, um pouco menos cozido. Ele está ainda com a parte interior mal passada e se faz, na grande maioria das vezes, essa parte interior dele algo crua para que se possa apreciar realmente o sabor da carne. Servir aqui, que de repente fica melhor para a gente ver com a câmera de cima. Pego um pouco do molho, coloco por cima. Servida a salada, vamos para a nossa tradicional foto. E agora nós vamos provar o nosso magret na redução de vinho do Porto com salada de mix verde com bergamota.
com um espetáculo. Até o próximo Terapia da Gula.